A quarta leitura da Parashá de Pinchas, disse Hashem para Moshe, para dizer para o povo, realmente está correto o que as filhas de Tzlofchad estão falando. Será dado, sim, uma herança para ela dentro dos irmãos do pai dela, eles vão passar a herança do pai delas para elas. Está certo, Ken, como a tradução do Uncus e a outros, está correto. Assim estava escrito perante mim nos céus. Ou seja, elas viram aquilo que nem os olhos de Moshe viram, já estava escrito ali perante Hashem essa lei. Tá certo? Foi correto o que elas cobraram. Feliz é um homem que a Kadosh Baruch Hu concorda com os seus ditos. Naton teten dar será dado. Duas partes. A parte do pai delas, que ele também era de saíram do Egito, Tzlofchad, e a parte dele dividindo com os irmãos nas partes de Hefer, porque Hefer também era de saíram do Egito, então eles também tinham a parte. E Tzlofchad era um dos irmãos, e o próprio Tzlofchad também saíram do Egito, também tinha uma parte na terra de Israel. Vocês vão passar a herança dele para as filhas. A palavra ve'avartá, né, de passar a herança para elas. A palavra ve'avartá lembra para a gente evrar, que é a ira. Ou seja, não é correto a pessoa não deixar um filho para herdá-lo. Outra explicação, como a filha acaba passando a herança de uma tribo para outra. Por quê? O filho dela e o marido dela vão herdar ela. E a gente sabe que ela pode casar com outra pessoa de outra tribo. Que essa lei que a Torá fala daqui a pouco, que não vai poder casar com outra tribo, era só naquela geração. Então, a palavra ve'avartá é porque quando uma mulher herda, acaba passando para uma outra tribo. E assim também ve'avartem nachalato lebito, usa sempre a expressão passar e não dar, exatamente por essa questão da filha ter essa transferência de tribo. Para o povo de vocês vão falar o seguinte: um homem que vai falecer e não tiver nenhum filho, então você deve passar a herança dele para a sua filha. E se ele não tem nem filha, então dá para os irmãos dele. E se ele não tem irmãos, então você dá a herança dele para os irmãos do pai. E se não tem irmãos do pai, vocês vão dar a herança dele para qualquer parente de carne próximo dele, da sua família, e vai herdar ela aquela parte. Isso vai ser, o povo de ser uma regra da lei, como Hashem ordenou para Moshe. Ele cheirou o parente de carne próximo da sua família, ou seja, só da família do lado do pai. E disse Hashem para Moshe: suba para o monte Avarim, esse monte aqui, e veja a terra que eu dei para o povo de Israel. Por que isso fala agora, depois das filhas de Tzlofchad, vem falar de Moshe subir no monte para ver a terra de Seira que ele não vai poder entrar? Já que a Kadosh Baruch Hu falou, você vai dar para eles, então Moshe entendeu, tá vendo? Hashem está me falando, eu dar. Será que o decreto então foi liberado? Eu vou entrar na terra de Israel? A Kadosh Baruch Hu falou, não, meu decreto continua no local. Outra explicação, já que Moshe ele estava ali numa parte que foi herdada pelos filhos de Gad, Reuven e metade de Menashe. Ele estava muito feliz, falou, tá vendo, já estou nessa parte aqui desse lado do Rio Jordão, que algumas tribos ficaram ali, então ele achou que foi liberado a promessa, a proibição divina. Exemplo de um rei que decretou sobre o seu filho, olha, você não pode entrar mais na minha sala principal, no meu quarto particular. E aí o rei entrou no portão com o filho atrás, no pátio com o filho atrás, na sala grande ali atrás. Quando ele vai entrar na sala principal, no quarto particular, aí ele fala, olha, meu filho, daqui em diante você não pode mais ir. Então Moshe pôde entrar nesse lado onde estava Gad e Reuven, eles iam herdar a terra de Seira ali, mas não podia entrar mais do que isso. Você vai ver a terra de Israel, você vai se juntar com seus antepassados também, você, igual como Aharon se juntou, igual como Aharon faleceu. Aqui a gente vê que o Moshe, ele quis falecer do mesmo jeito que Aharon, que era com a morte de Nishká, de um beijo. Outra explicação, você não é mais do que ele, vocês não santificaram o nome de Hashem. Se vocês tivessem se santificado, ainda não ia chegar o momento de falecer. Toda vez que fala da morte de Aharon e de Moshe, fala do pecado deles. Por quê? Como o decreto da geração do deserto foi de morrer no deserto, por um pecado muito mais forte, eles não acreditaram em Hashem, pecado dos espiões, tudo isso. Então Moshe pediu para que seja escrito o erro dele, para não falar, ele também foi daqueles que se renegaram, que se rebelaram contra Deus. Um exemplo de duas mulheres que estão levando chibatada no tribunal. Uma, ela teve um caso com alguém, e outra comeu figos verdes de Shevida no sabático. Então, essa que comeu o fruto, ela pede, pessoal, avisem qual o motivo que eu estou sendo castigada para não confundir com a outra. A mesma coisa, sempre quando cita a morte de Moshe e de Aharon, cita também o pecado deles, mostrar que é só esse pecado que eles tiveram. Hassidut explica que Moshe Rabbeinu realmente merecia entrar na terra de Israel, mas como a geração dele não entrou, ele era o líder da geração, teve que ficar junto com a geração. Os pecados de Tzadikim, quando escrito na Torá, é só uma maneira de falar. Sabe que para Deus
O tzadik é como se fosse uma roupa branca, uma coisinha pequena já é uma sujeira. Como vocês foram contra o meu dito no deserto de Tzin, na briga do povo a santificar na água aos olhos deles, eles são meio mirivat kadesh bartzin, hem, seria as águas. Só esse pecado e nenhum outro pecado. Outra explicação, hem, eles, o povo, eles que foram contra em Mará, eles reclamaram também no Yam Suf, eles também no deserto, ou seja, eles que são ocupados. Disse Moshe para Hashem, dizendo que é o contrário, Moshe diz para Hashem, Lemor, aqui a gente vê o louvor do tzadikim, eles estão falecendo, em vez de se ocuparem com as necessidades deles, eles estão se ocupando com o que o povo precisa, o que o tzibur precisa. Lemor, para dizer como assim, Moshe pediu uma resposta, me responde se você vai colocar um líder ou não. Então diz Moshe para Hashem, nomeia Hashem, você que é o Deus dos espíritos de toda a carne, um homem sobre a congregação, nomear Hashem, já que Moshe escutou que Deus falou, olha, você vai dar a herança de Tzlofchad para suas filhas, então ele falou, chegou o momento de eu pedir a minha necessidade dos meus filhos receber a minha grandeza. O Baruch Hu falou, não foi isso que eu pensei, não foi assim que subiu no meu pensamento. Yoshua merece receber recompensa por estar te servindo o tempo inteiro, que ele não saía da tenda. Yoshua cuidava de Moshe, cuidava do Beit HaMidrash, cuidava dos bancos, de tudo. Isso que o rei Shlomo fala, no Tzer Tenai Ochal Priah, quem cuidou, do figo vai comer sua fruta, ou seja, por estar ali cuidando sempre, ele merece ser o próximo líder. Eloquer, o Roto, Deus dos Espíritos, por que isso foi citado? Moshe fala para Hashem, Hashem, você sabe a consciência de cada um, você sabe que os judeus não são igual um com o outro, coloque um líder que aguente cada um e um de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu jeito. Esse homem ele vai sair perante eles, vai vir perante eles, vai tirá-los, vai trazê-los, e não vai ser a congregação de Hashem como um rebanho que não tem pastor. Aqui a gente vê claramente que não existe essa ideia de não ter um tzadik, não ter um líder, não ter um rebbe, uma cabeça do povo de Israel. Que ele sai perante eles, não igual os reis dos povos, que eles ficam na casa deles e mandam os soldados para a guerra. E sim, diz Moshe, igual eu fiz, que eu guerrei com Sihon e com Og, como está escrito, não tema eles, igual Yoshua fez, quando apareceu um homem estranho, Yoshua foi lá e falou, você é dos nossos ou você é o nosso inimigo? E era um anjo, assim como Davi também fez, ele ia na frente, ele voltava sempre na frente. E pelo mérito deles ele vai conseguir tirar o povo e trazê-los de volta com o mérito desse líder. Outra explicação, trazê-los para que não aconteça para ele, para o próximo líder, igual você está fazendo para mim, que eu não pude ter o mérito de levar para a terra de Seir. Tirei do Egito, mas não levei para a terra de Seir. Que o próximo líder faça a missão completa do início ao fim. Disse Hashem para Moshe, pegue para você o Yoshua bin Nun, o homem que tem esse espírito, essa ideia de entender cada um, você vai colocar, vai apoiar sua mão sobre ele. Como assim pega? Pega com ditos, você vai convencê-lo com palavras. Felizardo é você que você teve o mérito de dirigir os filhos de Akadosh Baruch Hu para você, ou seja, aquele que é bem conhecido para você, bem verificado por você, Yoshua, que era o aluno principal de Moshe, que tem um espírito nele, igual você pediu, que ele vai poder seguir de acordo com o espírito de cada um. Yoshua é essa pessoa. Você vai apoiar a sua mão sobre ele, ou seja, você vai dar validez para ele, coloque para ele um tradutor, para ele dar a explicação de Torá já na tua vida. Para não falar, você não era para você levantar a cabeça nos dias de Moshe. Já nos dias de Moshe, já coloca alguém do lado dele para traduzir, te explicar o que ele está falando, e de uma maneira que vão ver que ele é o próximo líder. Você vai colocar ele perante Elazar HaKohen, perante toda a congregação, você vai ordenar a ele aos olhos de todo o povo. Você vai ordenar a ele o quê? Ordenar sobre o povo de Israel. Saiba, Yoshua, que eles dão trabalho, que eles são insistentes na intenção, na condição que você vai receber sobre si esse povo, mesmo que eles são duros e difíceis de lidar. Você vai colocar o teu esplendor sobre ele para escutarem toda a congregação do povo de Israel. Qual o esplendor? É esse brilho que Moshe tinha, que a seu rosto, sua face brilhava. Me'odcha, do teu esplendor, e não todo o esplendor. Aqui a gente vê que a face de Moshe brilhava como o sol, e a face de Yoshua, metaforicamente, como uma lua que recebe a luz do sol. Para que o povo escute isso, ou seja, para que o povo dê kavod, de respeito para ele, igual que eles costumam com você. E perante Elazar HaKohen ele vai ficar e vai perguntar, na lei do Urim, das luzes, que ficava claro perante Hashem, de acordo com a sua boca vão sair, de acordo com a sua boca vão vir, ele, todo o povo de Israel e toda a congregação. Do que está falando aqui? Quando precisar ir para a guerra, ele vai lá com Elazar HaKohen, perguntar se é para ir para a guerra ou não. Então isso que você questionou, meu filho podia ser o próximo líder, então o kavod não vai ser da tua família totalmente, que mesmo Yoshua vai precisar de Elazar, que é o teu sobrinho.
ele vai perguntar para ele, quando ele sai para a guerra, alguma coisa muito importante. Então, o Mitzvah tinha o peitoral do Kohen Gadol, dentro tinha o nome de Deus, e perguntavam, faziam uma pergunta e brilhavam as luzes, etc. De acordo com o seu dito, ou seja, de Lazar e da congregação, o Sanedrin, e aí ia para a guerra. E fez Moshe como Hashem ordenou ele, pegou Yoshua e colocou perante Lazar a Cohen, perante toda a congregação. Como assim pegou? De novo, sempre quando fala pegou um ser humano, quer dizer com ditos. Ele contou para ele a recompensa dos líderes do povo de Israel no mundo vindouro. E Moshe apoiou com essas duas mãos sobre ele e ordenou a ele toda essa lei do povo, como Hashem falou para ele na mão de Moshe. Ou seja, com Ain Yafá, com olho bom, muito mais do que foi pedido. Quando o Baruch Hu falou, você vai apoiar com a sua mão, dá uma forcinha. Moshe fez com as duas mãos, ou seja, encheu ele como um utensílio cheio, abarrotado e transbordando, gadush, quando está em cima, de sabedoria, com Ain Yafá, com olho bom. Como Hashem falou, ou seja, mesmo assunto do esplendor, Moshe deu para ele exatamente como Hashem tinha pedido.